Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá? Olá, pessoal. Oi, Voltando. Brasil! Foco em Oi, ciências. Pro! Olá. Professora, o nosso novo aluno também quer falar oi. Ah, ele também quer falar o mascotinho? Ai, que Oi. fofinho, Karen. Lindo seu gatinho. Ouviu não, ele tá com corte no nariz. Olha da Laura, que fofo. Lindo gatinho, viu? Certo? A outra não sei onde tá não, deve estar no telhado. Esse é o outro aluno. Ai, Manu, lindo também seu gatinho. Meu Deus, eu queria A Manu cheia de gato. Gente do céu, nós vamos fazer um dia dos animais de estimação, tudo bem? Aí nós vamos estudar sobre um pouquinho as características de cada um. Menos desse porco. Eu aceito. Aceita? Então tá bom. Ô, Pro, eu quero um vai porco. Como é que eu apresentar o faço seu pra minha mãe me dar um animalzinho, porco? Vai lá Pro. na barriga do seu Zé, pega um porco, pronto. A minha mãe, Pro, Só um eu quero um porco e minutinho. um pato. Deixa a A Nicole minha falar pra mãe, gente começar. Ah, Pro, a minha mãe, ela quer tudo. Ela quer porco, ela quer macaco, ela quer chinchila, ela quer um porquinho da ilha, ela quer coelho, ela quer tudo. Minha mãe quer fala que ele... Nicole, animal, eu já tive assim, todos. eu Vou Ó. ganhar um pouquinho. Eu É vou o ganhar um leão pouquinho da branco. Índia. Ai, leão branco é lindo. Eu sempre quis. Gente, olha aqui. Vou aproveitar a oportunidade do que vocês estão falando e vou pedir o seguinte a vocês. Não comprem animais silvestres, nem animais proibidos. Isso é biopirataria. Pro, mas onde eu vou comprar? Vende iguana, mas não se deve comprar. Então, Mas a tem minha mãe, animais... ela tava pesquisando, quando, a época que ela queria, ainda ela quer um animal, um macaquinho, ela tava pesquisando como comprar um macaquinho, tipo, Não. sem dar problema com Então, Nicole, mas assim, registro, fala essas para a mamãe coisas. que não é bom. Ele não é o ecossistema dele. Então, evitem, viu, pessoal? Evitem comprar animais Olha esse silvestres. animal, não dá vontade de ter? Dá vontade. Não, põe Um na animal que eu natureza. queria é um Não, tigre. não. Ele Ó, não é um vamos... tigre, ele é um leão branco. Sei, mas eu queria um tigre. Que tigre, Não, mas ele não é um tigre. Ô, gente, Eu sei deixa eu só que ele é um contar uma tigre, ele é um coisinha leão para branco. vocês. Ó, Que bom. antes de voltar. Sofia, eu vou te adicionar no grupo. Já peguei o número, tá bom? Eu vi lá a mensagem que você deixou. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Antes de começar. Quando eu morava em Minas, a minha tia achou na estrada uma jaguatirica. Pequenininha, filhotinho. E ela pegou, ficou com dó que a jaguatirica estava ali na estrada. Quando a gente ia muito para a granja, eu morava em Minas, assim, bem perto das granjas, das fazendas e tudo, né? Aí a minha tia pegou essa jaguatirica e levou para casa. E foi cuidando da jaguatirica. Bonitinha, ela parecia um gatinho, sabe? Aí, só que ela é toda rajadinha, uma jaguatirica. Aí a minha tia cuidou da jaguatirica. Chegou um dia... Essa jaguatirica, minha tia dava comida, depois dava pedacinho de carne. Então, comprava no açougue a carne, o que sobrava ia dando para a jaguatirica. Só que ela foi crescendo demais. Aí teve um dia que a minha tia deu a carne para ela já estava grande, e ela rosnou, ela arregaçou os dentes. Aí ela não avançou na minha tia, mas ela rosnou, acho que foi pouca carne. Aí o que minha tia fez? Chamou o zoológico levou embora. Porque a gente não pode ter esse tipo de animal. Minha tia ficou bem triste e tal, nós estávamos acostumados, mas ela podia um dia atacar. Por quê? Porque esses animais não foram feitos para viver dentro de casa. Então, quando ela era pequenininha, que minha tia conseguiu alimentar, tudo bem. Depois, o pouco de carne que ela dava era pouco demais para ela. Então, ela começou a arregaçar os dentes, assim, ó. Não era rindo, não, era com fome. Aí a minha tia pegou, na época não tinha como chamar um órgão como o IBAMA. Aí minha tia chamou o zoológico e eles levaram embora. Então, nós não devemos ter esses tipos de animais em casa. Professora, Oi, Manu. rapidinho, é assim. Tipo, teve uma vez que eu tinha visto que um cara, ele tava com um peixinho assim, tipo, que dá pra você ter em casa, no aquário pequeno. E aí, ele teve a brilhante ideia de jogar no mar. E o bicho ficou desse tamanho. Por quê, Karen? Porque tem animais que crescem de acordo com o ecossistema dele, de acordo com o habitat. Então, por exemplo, eu tenho um lago aqui na minha casa. E este lago, eu tenho carpa. E aí eu reparei que as minhas carpas da minha casa, elas não crescem como a carpa do parque.
E eu conversando com um amigo, falando sobre isso, ele falou, Carla, não vai crescer. Por quê? Porque elas vão se desenvolvendo de acordo com o habitat. Alguns, né? Outros não, igual a jaguatirica, não tem como. Mas a carpa, ela diminui. Olha que interessante, até o metabolismo dela é mais lento por causa do espaço do lago. E o lago não é pequeno. Eu tenho uma Ô, pergunta. Por que quando por que o dingo ele é tão selvagem? Porque existem animais, gente, que eles nasceram em habitats assim. E eles não devem ser retirados da natureza, entendeu? Eu nunca acho já foi criado em que este cativeiro. assunto não é um assunto importante. Por quê? Porque tem gente ainda comprando... Só um minutinho. Tem gente ainda comprando papagaio, tem gente comprando iguana, tem gente comprando animais que são animais que não devem ser comercializados. Se você parar de comprar, eles vão parar de retirar da natureza. Gente, não adianta falar todo mundo junto, senão a Pro não entende. Ô, Pro, posso falar? Ele é tão malvado, ele é tão fofinho. Fala, João. Parece um husky. Eu tava no intervalo, Gente, Aí, é o João que eu que está percebi que eu falando, um saí. minutinho. João, aí quando deu umas 10h27, aí eu tava conversando aqui com todo mundo, eu vi que eu caí. Aí eu não tô entendendo, tipo, de onde vocês estão falando, de que coisa. Porque eu acabei de entrar agora. não, mas até agora a gente tava só falando... Ô, João, esquece, a gente tava só falando de animais silvestres, só um bate-papo. Agora eu vou começar a aula. Pro, posso falar uma coisa? Quem está falando? Sou eu, a Giovana. Vai, Giovana. Minha avó queria um passarinho, aí a gente pesquisou antes a gente pesquisou, tipo, passarinhos legais que podem, essas coisas. Aí depois a minha avó comprou um passarinho. Isso mesmo, Giovana, muito bem. Não compre nada que não é autorizado pelo IBAMA. Papagaio é um animal Pro, exótico? quando minha Nossa, mãe só macaco olho não de tem. peixe. Quando minha mãe Macaco era uma não criança, o vizinho dela tinha um leão na casa dele. Aí eles se mudaram para outro país com o leão. Nossa, um leão, Otávio? Eu tinha ouvido uma história de um cara, legalizado, dois né? caras, Gente, ó, Você que ouviu? dois caras, peraí, dois caras eram melhores amigos, né? Aí eles pegaram um leão, assim, um leão mesmo. que Tava eu vi numa- essa história. Cara, Sim, aí ele... do nada eles deram, aí quando eles viram, o leão foi pra cima. E Você viu que coisa linda? Eu vi também. eu queria. Tá, agora chega, foco, Ele não me voltou, sem falar de Não, leão. mas a maioria Ó. das pessoas que tem esse tipo de bicho são legalizados e tem a permissão do IBAMA, né? Então, Maria Eduarda, mas tem todo um processo. O que que seria este processo? Por exemplo, eu achei a jaguatirica na estrada. Eu tenho que contar a história, eu tenho que explicar tudo, que eu não tirei do ecossistema, que em nenhum momento explicar a história para ver se o IBAMA autoriza. Quando é encontrado, quando salva, é diferente. Agora, quando você retira do ecossistema, o IBAMA não autoriza, entendeu? Então tem o porquê de tudo. Por exemplo, eu tenho uma calopsita. Eu sou totalmente contra animal em gaiola, porém eu vi que ela era de cativeiro e ela, quando ela cai, ela não voa, ela fica coadinha, pronta para ser atacada por qualquer animal. Então, a minha calopsita, eu fiz um viveiro grande e eu solto. Então, mas por que eu tenho? Pro, você tem? Eu tenho porque eu achei no chão da praça, ela encolhidinha e ela é de cativeiro. Animais que crescem em cativeiro, não adianta você soltar na natureza porque eles morrem. Ela nem sabe, ela voa e depois ela cai, onde ela cai, ela fica. Então, é por este motivo que eu tenho, entendeu? Nossa, Pro, sua casa deve ser gigante. Eu lembro Não, não é gigante. quando eu tava... eu lembro quando minha chácara falando? e caiu um tucano dentro da piscina. Dentro da... A Maria Eduarda. Tá, Maria Eduarda. Eu lembro quando eu tava na minha chácara e caiu um tucano dentro da piscina. Aí ficavam calmos, tipo, comigo. Ele, no caso, ia comer o tucano. Minha mãe. Aí minha mãe pegou o tucano não conseguia voar por conta que ele caiu dentro da água. Minha mãe pegou ele, colocou na cama junto com ela, ele dormiu com ela. Depois disso, depois de depois de uns 4 dias, mais ou menos, minha mãe soltou ele, só que ele não queria ir.
Ele queria ficar com a minha mãe, ele não Às vezes porque grudou do braço da minha acostumou, às mãe. vezes é filhote, tá aprendendo a voar, É a coisa mais entendeu que era linda, tá na aquilo. loja. Tá na loja do meu pai. É a coisa mais linda. O Ibama já foi lá, já autorizou. Que Mas é a coisa lindo. Mas como mais que é? O linda. tucano O é tucano tá aquele que enorme. tem o bico Só amarelo e que agora verde? ele não quer ir com ninguém. Ele tá grande, ele tá desse tamanho assim. Ele Aí tá é enorme. diferente, né, Maria Eduarda? Caiu, cuidou, é o que eu acabei de falar. Pessoal, vamos lá? Então, seguindo, nós vamos terminar aquela página que nós estávamos, certo? Então, olha lá, Sim, pessoal. pronto, falta exercício 4 e 5. Isso, então nós estávamos nessa E página. eu já pedi para falamos ler o 5. Na Pro, só pra me responder a verdade... pergunta do Otávio. Pro, Oi, só pra me pode? responder Eu a não ouvi a pergunta do pergunta do Otávio Otávio. rapidinho. Não, pode Que ele falar, perguntou pra Maria. mim se era se ele Se tinha o era bico. se era aquele que é o bico amarelo e verde. Que E é o aí? tucano brasileiro. Se eu não me engano, ele é que faz um tempão que eu não vejo ele. Ele é com um bico todo amarelo, aquele grandão, Então branco. é o normal, que o É o brasileiro lindo, dele porque ele tem o tucano é bico lindo, né? amarelo e verde. Eu passo a ler a 5? Nós estamos na 4, né? Tinha uma pessoa... Sim, o Silvio ele tinha pedido para ler a 4 e eu tinha pedido para ler a 5. Tá bom, cara. Então, quem tinha pedido para ler a 4? Silvio. Silvio. Já respondo. Só deixa eu pegar o livro que caiu no chão. Silvio. Eu já respondo. É que meu livro caiu no chão aqui. Tá. Então, vamos lá. Questão 4, pergunta e resposta. Em que página mesmo? Pro, ele é Página assim, ó. 195. Que lindo! Você que desenhou? Você que pintou, Maria Eduarda? Não, esse daqui é ele mesmo. Que lindo! Põe de novo. Olha Eduarda, lá, mostra aí de novo. Que eu não Meu vi. Deus! Muito lindo esse tucano. Vai, quem vai ler a 4? Quem que vai ler? Eduarda, mostra de da novo, eu não tô família dele. vendo. Esse daqui é Mostra tipo o da desenho. família Você fez dele. o desenho? Cadê, fez Maria Esse daqui eu Eduarda? peguei esse daqui eu peguei da internet, mas ele é idêntico assim, ele é assim. Ele é nessa espécie, né? Então vamos lá. Ele tem Se o quantos Silvio... anos já? Gente, o Silvio não apareceu, então quem vai ler para mim? Aqui, eu tô Nicole, você... aqui. Então vai, Silvio. Pergunta Devemos e ter resposta. cuidado com as... Devemos ter cuidado com drogas lícitas, porque... Devemos ter cuidado com drogas lícitas, porque com o uso exagerado delas poderia causar poderia causar uma mudança grande em nosso organismo. Quais são essas mudanças? Nós podemos citar dependência, principalmente, pessoal, uma das características do uso exagerado da droga é dependência, prejudica outros órgãos, causa, por exemplo, consequências em outros órgãos, causando diferentes sintomas. Então, o uso de drogas lícitas deve ter prescrição médica, porque o seu uso exagerado ele pode causar consequências ao organismo e dependência, certo? Tudo bem? Beleza. Eu passo Quais assim? os cuidados? Coloquem aí. Devem ser consumidos com prescrição médica. Posso falar minha 5? Deixa só o pessoal acabar de copiar. Tudo bem, gente? Já passei. Eu coloquei usar com orientação médica. Isso, usar com orientação médica. Não consumir de forma descontrolada, certo? Tudo bem? Oi, Manu. Dosagens recomendadas. Isso mesmo, muito bem. Ô, Professora. Karen, pode ler assim. Eu leio a questão ou só leio minha resposta? Leia a questão para a gente analisar. Leia a questão. Tá. O ser humano, ao longo da história, desenvolveu o uso de substâncias para diversos fins, incluindo a cura de doenças e alteração no estado que considera o humor. Pensando nisso, assinale a alternativa correta. Eu coloquei a E. O uso de drogas lícitas com os medicamentos, por exemplo, deve ser feitos com cautela e sob orientação médica. Gente, então assim, por ser de origem natural, não há problemas em utilizar? Lógico que não. Lembra que nós falamos que até mesmo os medicamentos naturais, eles devem ser controlados. Os medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica não são considerados drogas? São sim. Então, Apenas são drogas o quê?
São autorizadas. drogas lícitas. Não há problemas em consumir drogas lícitas. Tem problema, só com prescrição médica. Drogas ilícitas são mais maléficas do que as drogas lícitas. Não. Até tem drogas ilícitas bem mais maléficas, vamos dizer assim. Porém, Tem drogas, nós não podemos... que tem drogas lícitas que, tipo, dependendo da pessoa, pode ser maléfica para ela? Isso, e Drogas nós lícitas. não podemos alegar assim, não são importantes porque são autorizadas. Não, não, não. Certo? Agora, nós temos... Oi. Quem é? A Nicole, é porque eu tinha mutado. Desculpa, Nicole, pode falar. É que mesmo quando a minha mãe ou meu pai... Não estou te ouvindo. Mesmo quando minha mãe ou meu pai, eles estão, tipo, com dor de cabeça, ou eu tô com dor de cabeça, eles olham um remédio, vê a medicação, tipo, quantas gotas de remédio que é pra pingar, se é pra tomar com água ou não, se faz mal, tipo, de quanto tempo depende pra fazer reação. Eles É isso olham. mesmo. É isso mesmo. Tem que olhar antes, Nicole, e olhar se não vai te fazer mal. Olha, eu acho que eu comentei isso quando eu dei a aula, porque eu achei isso um absurdo. Teve um pai que usou no nariz da criança Sorine. Eu acho que eu comentei com vocês. Ela pequenininha. Ela morreu. Sorine é aquele negócio... Sério? É porque ela era nenê, não pode pingar qualquer coisa sem ler a bula. Não é porque o remédio ele é autorizado na drogaria que você pode usar em qualquer faixa etária. Então, tem que tomar cuidado, Pro meu áudio certo? travou, repete o que aconteceu. Meu áudio travou, eu não consegui ouvir. A menina usou Sorine, o pai colocou no nariz da nenezinha e ela sufocou e morreu. Fala, Nicole. O meu priminho, ele usava tipo, vamos dizer, um narizinho. Só que era de espirrar, assim, sabe? Mas é sorinho. É soro, viu, Nicole? Só que esse soro, a minha tia, minha avó, ela tinha 2, né? Um que era pra criança e outro que era pra adulto. A minha tia tava usando um de adulto no meu priminho, aí minha avó brigou com a minha tia falando que tinha que usar o de criança. Aí a minha avó deu o de criança pra minha tia. Isso mesmo. Pessoal, vamos lá? Professora. Oi. Quando você toma muito... A minha mãe, ela trabalha na Santa Helena, na área de enfermagem. Ela me disse que se você toma um remédio com muita frequência, tipo, você tá com dor de cabeça, e toda vez que você toma um Advil, ele começa a não fazer mais efeito. Por que isso acontece? Porque lembra que a gente conversou sobre isso, a Pro falou, que você vai criando o seu organismo, ele vai criando um costume, uma dependência daquele remédio. E cada vez mais ele exige doses maiores. Então, por exemplo, tem gente que toma uma Neosaldina, aí no outro dia toma outra Neosaldina, no outro dia uma não deu, aí ele toma outra, daqui a pouco ele está tomando 2. Então, isso é uma dependência que o nosso organismo vai criando. Então, por este motivo, não devemos consumir remédios de formas descontroladas, certo? Pessoal, na aula passada, vamos retomar a aula passada. Na aula passada, nós falamos da água, falamos de todas as áreas que a água é importante, quer dizer, em tudo, né? E agora, eu vou entrar em outro assunto com vocês. Só um minutinho. Oi. Esse daqui foi quando a gente pegou ele, ó. Eu consegui tirar uma foto. Ele parece um filhotinho mesmo, viu? Esse daqui foi ele bem pequenininho mesmo, foi quando a gente pegou ele. Então, que lindo! filhotinho. Caiu na água. Pessoal, olha lá. Nós vamos retomar agora a quantidade, só para retomar a parte da água. Nós vamos falar agora da quantidade de água, como nós encontramos água no planeta. Depois, nós vamos falar sobre os tipos, como que é a classificação da água, certo? Então, olha lá, gente. De toda a água presente no planeta, 97%, a gente sempre fala 98%, né? Mas olha lá, ó, 97,5% de água salgada e 2,5% de água doce, junto com gelo, hein? Com as calotas. As calotas polares são salgadas. Ó, 70% de calotas polares, 31% de água doce e 96% nos lençóis freáticos. E 4% de água superficial, que são essas,
como que eu explico para vocês? Elas estão ali em nascentes, onde elas não estão disponíveis naquele momento. Então, vocês conseguem ver que a água doce, ela está em pequeniníssima quantidade. Por isso que é tão importante esse cuidado que nós falamos na aula passada, esse cuidado com a água. Lembrando que a água é uma fonte renovável e que nós devemos consumir de uma forma controlada para dar tempo dela renovar. Porque se você consumir de uma forma descontrolada, ela não se renova e faz falta para a nossa vida, certo? Como nós podemos, quando a gente ouve o termo assim, gente, água potável, tem gente que não consegue diferenciar água tratada com água potável. Então, é o seguinte, a água potável é aquela água que está livre de micro-organismos. Como assim, Pro? Assim, gente, tem água que ela passa por todo o processo de tratamento, mas tem que existir um processo que mata os micro-organismos na água. Uma água filtrada não quer dizer uma água potável. Às vezes, se você não retira uma água de um rio, vamos pensar assim, você retira a água de um rio que a comunidade utiliza, que brinca, que às vezes urina naquela água, que isso é muito comum em alguns pontos, algumas comunidades. Se você pega essa água, fora a filtração, ela tem que ter um processo de fervura ou de cloração. Por quê? Porque tem que matar os micro-organismos da água. Porque se não matar, você pode ficar doente. Você apenas retirou as impurezas. Eu fiz essa água passar pelo filtro. Legal. Passou pelo filtro, ela passou pelo processo de filtração para retirar impurezas sólidas. Mas não foi retirado os micro-organismos que nós não conseguimos enxergar. Então, quando eu falo água filtrada, nem sempre eu estou falando água potável. Agora, o que acontece? Quando nós vamos conhecer hoje essa estação, quando a água passa pela estação de tratamento de água, prestem atenção nisso, que ela vem pelo seu encanamento, sua caixa d'água é tratada, é limpa periodicamente, quando ela chega na sua casa, basta o processo de filtração. Agora, tem gente que mora em casa, nunca limpou a caixa d'água. Acá, quando sobe para ver a caixa d'água, a tampa está quebrada, tem fezes de animais, é aquela sujeira. Então, assim, pessoal, até os cuidados com a caixa d'água, ela deve ser realizada. Quem vive em prédio, existe um processo, vocês já pagam o condomínio para ver essa limpeza da caixa d'água. Vocês nem precisam se preocupar, porque em prédio, geralmente, tem esse cuidado, tem esse cuidado com a caixa d'água. Agora, casa não. Casa, você tem que... Seus pais que devem cuidar, ver direitinho, se tem cuidado e visto se a caixa d'água está fechada com a tampa, se está limpinho, para você poder consumir uma água limpa. Eu não aconselho nem beber água da torneira. Porque tem gente que vai lá na torneira, não, mas é filtrado, ela passou pelo tratamento. Mas você não sabe como está o seu encanamento, só se você tiver certeza que a caixa d'água está limpa e tudo mais. Eu, por exemplo, não bebo água da torneira. Apenas, por mais que na minha casa a caixa d'água é limpa, porque a minha caixa d'água ela não fica em cima no teto, no telhado, ela fica no sótão. Então tem uma escada, meu marido sempre olha e tudo mais. Então quem tem casa tem que deixar um acesso para cuidar da caixa d'água. Não pode colocar a caixa d'água num lugar que depois nunca mais consegue cuidar, né? Então está com tampa, tudo bonitinho. Só um minutinho, vocês já falam. Só um minutinho. Então, pessoal, qual a diferença entre a água filtrada e a água potável? A água potável é aquela água pronta para o consumo, que está limpa de impurezas, livre de impurezas e livre de micro-organismos. A Pro vai pedir um favor para vocês. Só libera o áudio quando vocês forem falar, porque esse barulhinho atrapalha até na gravação. Então, João, você fala, depois você bloqueia, tá bom? Pode falar, João. Teve um dia que eu tava gripado. Aí, o que meu pai ele pensou? Ele precisa tomar água com limão. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Aí ele encheu um copo d'água pra mim, colocou limão e falou, bebe. Aí eu bebi. Eu falei, nossa, pai, essa água tá com gosto estranho. Não aconteceu alguma coisa na caixa d'água?
falou, primeiro só bebe água, depois a gente conversa. Eu bebi a água e ele falou assim, parabéns, você tomou água com limão. Aí eu falei assim, nossa, pra mim tinha acontecido alguma coisa na caixa d'água. É porque a água não pode ter sabor, né, João? A água, nós vamos falar isso agora. A água é inodora, insípida e incolor. Então, vamos lá, pessoal. Essa é a primeira característica aí. Eu vou mostrar para vocês como são agrupadas os átomos da água. Então, deem uma olhadinha aqui, ó. Nós temos um átomo, olha lá, nós temos um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, vocês estão vendo ó, que eles se ligam ao oxigênio, né? Mais para frente, vocês vão entender por que essa ligação é feita desta forma. Por que os 2 hidrogênios não estão de um lado só? Mais para frente, vocês vão aprender isso em química. Porém, olha lá, é uma substância composta, porque ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é a nossa molécula de água. Então, pessoal, gente, só um minutinho, já vocês... Só um minutinho. Já vocês perguntam. A Pro libera, aí vocês perguntam. Só um minuto. Pessoal, só que esta água que vocês estão vendo aqui, que só possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ela não é a nossa água que nós devemos consumir. Por quê? Porque essa água que não tem sais minerais, ela é chamada de água destilada. O que é uma água destilada? Água destilada, pessoal, é aquela água, assim, ó, gente, quer ver? Destilada. O que é uma água destilada? É uma água... Opa. Só um minutinho, pessoal. Olha lá. A água destilada é uma água sem sais minerais. Queria escrever aqui, baguncei tudo, ó. Só um minutinho. É uma água, gente, sem sais minerais. Por quê? Porque a água que nós consumimos, é uma água com sais minerais. Vou colocar aqui em cima, ó. Depois eu apago. Então, aqui, ó, destilada, sem sais minerais. Essa água é importante para nós? Não. Sabe por quê? Sabe por que ela não é importante para nós? Porque essa água, ela não hidrata o nosso corpo. Olha que interessante. Ela não hidrata o nosso corpo. Ela faz o que com o nosso corpo? Ela resseca o nosso corpo. Ela faz com que nós adquirimos a desidratação. Vou escrever de novo. Então, anotem aí, pessoal, a água que nós precisamos consumir é a água rica em sais minerais. E como nós conseguimos colocar sais minerais na água? Toda água potável, toda água que passa pelo processo de ciclo hidrológico, que bate nas rochas, que estão presentes no solo, elas adquirem os sais minerais das rochas, do solo, e são esses sais minerais que mantêm o nosso corpo hidratado. Por este motivo, quando você pratica esportes, por exemplo, você toma o Gatorade, sabe o Gatorade, aquele isotônico? Pode perceber que ele tem um gostinho salgado. Por que ele tem esse gostinho salgado? Porque ele tem um pouquinho mais de sais minerais, para repor logo o que nós perdemos suando e assim por diante. A água destilada Oi. A minha tia, ela não gosta de beber água. Ela não gosta. Aí, eu tava pensando agora, já que você falou assim que água não pode ter sabor, eu pensei, é verdade, a água não pode ter sabor, mesmo tipo se a gente pega um suco, faz um suco, né, e coloca alguma coisa nele para ele estar com cor, né? E pronto, mas se a gente pegar a água e colocar tipo vamos dizer, uma essência. Então, mas na verdade, Nicole, o que acontece? A água não é para ter sabor mesmo, a água ela é refrescante. Pode reparar o quanto é gostoso quando nós estamos com sede beber água. Parece, refresca. Mesmo a água não tendo sabor, ela faz muita falta, porque o nosso corpo precisa disso. Porém,
Eu estou falando da água normal, da nossa água potável. Hoje você compra água saborizada, com gosto de não sei o quê, com gosto de ervas. Hoje você compra água saborizada, né? Então, só um minutinho. Então, a água, na verdade, a água potável natural mesmo, ela não deve ter gosto. Fala, quem falou? Nicole, já bloqueia seu áudio? Fala. Oi, Pedro. Ô, como é que eu vejo se a água é destilada e se ela não é destilada? Tipo, Na verdade, você não vê, porque a água destilada você não compra assim. É isso que eu vou falar com vocês agora. Para que serve a água destilada? Para fazer medicamentos, geralmente utilizado em laboratórios. Não, tem o produto, né, Pro? Isso mesmo, Silvia. Então, o que acontece? A água destilada, ela é utilizada em cosméticos, laboratórios farmacêuticos, para fazer os medicamentos, para fazer os nossos shampoo e tudo mais. Por quê? Porque a água destilada, imagine que você está fazendo uma receita, que é a mistura lá das substâncias. Se a água já vem com sais minerais, ela vai contaminar aquela substância, porque não precisa de sais minerais na mistura. Então, a água destilada, ela só é utilizada para fazer medicamentos, cosméticos, para esta parte, para a parte laboratorial. Pessoal, eu peço que vocês deixem o áudio bloqueado, só desbloqueia quando vocês forem falar, tá bom? Então, olha lá, pessoal. A água destilada, você não encontra, você só encontra quando você vai fazer compra para algum tipo de medicamento. A água que nós devemos consumir é a água normal, a água potável, rica em sais minerais. Pro, se eu tomasse água destilada, adiantaria? Não. Porque a água destilada não tem o que o nosso corpo precisa, que são sais minerais para hidratar o nosso corpo. A água destilada, ela não adianta sozinha, ela tem que ter os sais minerais. Tudo bem, gente? Até aqui? Água mineral, gente, essa água aqui, ó. Oi. Você pode voltar no primeiro slide? Eu preciso ver a porcentagem da água, porque eu tô anotando aqui a porcentagem. Volto sim, Manu, espera só um pouquinho. Aí a Pro já volta para você. Pessoal. Eu posso te perguntar uma coisa? Fala, pode falar. Porque, tipo, quando a gente bebe água do filtro, a água não tem gosto nenhum, nem cheiro, nem cor. Mas a água tipo, tem... quando a gente coloca aquele pozinho de suco, ela tem uma cor, um cheiro e um gosto. Porque a Mas água, o que tem naquele pozinho para mudar tanto? João, aquilo é substância química, na verdade, né? Aquilo ali é para dar o gosto, mas a água, ela tem que ser inodora, sem cheiro, ela tem que ser insípida, sem gosto, e ela tem que ser incolor, sem cor. O que eu quero dizer com isso? São as características principais da água. Ela tem que ser inodora, insípida e incolor. Então, se você pega uma água, que a água está lá com uma cor estranha, uma cor turva, ou você pega a água que ela está com gosto, a não ser que você tenha comprado essa com sabor. Caso contrário, são as características de uma água potável. Inodora, olha lá, gente, a palavra, ó. Inodor, ó. Dê uma olhada na palavra. Existe água com sabor? Olha lá, só um minutinho, ó. Inodora, odor, já está dizendo, ela não pode ter cheiro. Insípida, sem gosto. Incolor, sem cor. Então, são as características que uma água potável deve possuir, certo? Outra coisa, pessoal. Mas e água com gás? Não, aí é diferente. Ô, João, aí é diferente. Água natural, a Pro está falando de água natural. Agora, se você for comprar água com gás, é a água colocada gás carbônico. Se você compra uma água com sabor, é uma água colocada uma essência. Estou falando da água que nós encontramos na natureza, entendeu? Certinho? Oi. Certinho. Pro. Oi. Se ela Pode é falar. incolor, como a gente consegue ver ela?
Porque ela é sem cor, né? Ela é sem cor. Ela não é ela é transparente, porque o transparente é quando você consegue ver do outro lado, mas ela é sem cor. É isso, não é invisível. Já pensou a gente beber uma água invisível? Isso é difícil, né? Pessoal, o que é água mineral? Prestem atenção nisso. A água mineral é aquela água que ficou presa nos lençóis freáticos e que, de alguma forma, ela conseguiu escapar, ó, no meio das rochas. Quando você está viajando, que às vezes você encontra uma nascente, aquela água escorrendo no meio da rocha. Esta água, eles consideram uma água... Olha o que só um minutinho. Olha o que a Pro vai falar. Essa água, ela é considerada uma água filtrada. Por quê? Porque ela passa no meio das rochas e ela deixa as impurezas. Porém, essa água não é considerada uma água potável. Tem gente que bebe, tudo bem. Eu acho que eu já falei isso, estou só rebatendo. Esta água, ela não está livre de micro-organismos. Se perto dessa nascente tinha lixo jogado no solo, este lixo pode ter escorrido aquele chorume, pode ter entrado nos lençóis freáticos, pode ter misturado nesta água, essa fonte ou essa nascente está contaminada. Então, pessoal, nem sempre uma nascente é limpa. Você tem que ver que essa nascente onde você está bebendo água, se em volta dela o ecossistema é um ecossistema limpo, certo? Ela não é uma água potável, ela é uma água filtrada pelas rochas. Tudo bem? Então, isso é água mineral. Oi, pode falar. Então é mentira que falam que pode beber água de cachoeira, que é... Não, pode beber, desde o momento que você sabe onde você está ali. O ecossistema limpo, tem que saber, certo? Fala, quem é o próximo? Eu, Pro. Fala. Esses dias eu vi um vídeo que mostraram que existia no Japão uma água diet. Uma água diet? É. Ixi, como assim? Se a água não tem açúcar? Coisa louca. Exatamente. Não, Pro, é Japão. É normal isso aí, é normal. Pro, e também... Vamos pro próximo, oi. O que é diet? Diet é livre de açúcar, de glicose. Pro. Oi. Tá bom, né? Eu acho que a água tem o gosto. A água tem o gosto do nada. Então ela teria um gosto, mas... Não teria ao mesmo tempo. Exato. A água tem o gosto essa conversa sua. Ó, vamos lá? Não gosto de nada. E se eu colocar a água num jarro que eu antes colocava açúcar? Não, Marjorie, não altera. Se seu jarro tiver lavado, normal. Não altera gosto. Tem potes que sim, que adquirem... Por exemplo, tem pote de plástico que às vezes você utilizou para algo, mas tem que ser algo com cheiro muito forte. Você fechou um pote de plástico, alho, guardou alho ali. Pode ser que aquele pote de plástico você não consiga utilizar depois, porque ficou cheiro do alho, mas água não, nem essência. Certo? Podemos seguir? Ô, Pro. Oi. Rapidinho. É tipo, ó. Tipo, a água sólida vira líquida. A água líquida pode virar gasosa, a gasosa pode virar sólida. Mas, tipo, como que a água é criada? Assim, criada? Ela não foi criada, ela foi, tipo, só nasceu? Como que a água foi criada? Ué, João, e o resfriamento que a Pro explicou tudo? Explicou que foi formando os primeiros vapores de água. Aquele jeito que formou a água. Mas acho que ele tá perguntando no tipo, a primeira gota que apareceu como que formaram as nuvens que tiveram muita água? Ó, nós estamos lá naquela atmosfera primitiva, rica em gás carbônico, rico em dióxido de enxofre, rico em amônia, que mantém muito quente. Evaporou, formaram as primeiras nuvens, certo? Então quer dizer que as primeiras águas que foram criadas foram... Sim. Tá bom? Pessoal, olha aqui. Isso daqui vocês já devem ter visto em geografia. A Pro vai dar só aquela pincelada, porque é a parte de geografia, de foz, nascente, só lembrando. Pessoal, então vocês sabem que de um rio principal partem outros rios secundários que são chamados de afluentes.
certo? De acordo com a geografia, planalto, planície, essa água, ela vai desembocar em um recipiente, vamos dizer assim, ó, um recipiente natural, que é a bacia geográfica aqui. Então, as bacias, elas servem para quê? Para elas absorverem ou armazenarem todos estes rios principais e afluentes, que acabam o quê? Ficando presos em bacias. No Brasil, nós temos várias bacias hidrográficas, né? Que são as bacias que nutrem e até abastecem alguns pontos do nosso Brasil. Certo, gente? Vocês vão, eu vi, estava dando uma olhada lá, vocês vão ver em geografia foz, nascente, afluente, se já não viram. Então, essa parte, detalhadamente, vocês vão ver com o professor de geografia de vocês. Certo? Agora, nós vamos entrar em estação de tratamento de água. Hoje é o nosso último assunto aí, a estação de tratamento de água. Se vocês já tiveram a oportunidade, não, esse não aumenta, mas dá para ver, né, gente? Se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa estação de tratamento de água, vocês já viram estes tanques. É muito interessante quando nós andamos assim, observando todos estes processos. Então, por exemplo, a Sabesp, ela possui essa estação de tratamento de água. Como que acontece este tratamento? Ó, eu aconselho vocês, cada tanque que a Pro falar, vocês irem prestando atenção ao que faz em cada tanque. E nós vamos ter uma atividade sobre isso, certinho? Então, olha lá, pessoal. A água que nós eliminamos nos vasos sanitários, a água que nós deixamos escorrer pela torneira, a água que desce pelo esgoto. Essa água, o certo, o correto, é passar primeiro por uma estação de esgoto, onde se retira toda a sujeira sólida, aquela sujeira grosseira mesmo da água. Depois que essa água passou pela estação de tratamento de esgoto, ela vai passar pela estação de tratamento de água, porque não basta passar apenas por uma estação para a gente consumir de novo, beber essa água. Então, aí o que acontece, pessoal? Essa água, ela entra aqui por uma bomba, ela é sugada de um rio, e ela entra por uma bomba, e ela cai no primeiro tanque. O que tem neste tanque? Este tanque, pessoal, tem dois componentes químicos que vai causar aqui uma reação química nessa água. Então, é o cal e o sulfato de alumínio. O que acontece? Quando chega este tanque, que é chamado de tanque de floculação, eles vão colocar ali, eles vão colocar sulfato de alumínio e vão colocar o cal. Estes dois, quando eles entrarem em contato com algumas impurezas sólidas da água, ele vai grudar nessa impureza. E eles vão formar como se fossem uns floquinhos brancos, como se fosse floquinho de algodão. Para que isso acontece? Para que as impurezas da água, elas fiquem visíveis, para elas poderem ser retiradas da água. Então, o primeiro tanque, eles colocam estes produtos e ali vai acontecer este agrupamento do cal do sulfato de alumínio que vai grudar nas impurezas. Eles são atraídos pelas impurezas da água. Então, vamos dizer que se tem grãozinhos de areia, se tem pedacinhos de alguma coisa, eles vão grudar aí e formar o que vocês estão vendo aqui, ó. Uns floquinhos, certo? Só, gente, que eu observei este floquinho do tanque da Sabesp e eles são branquinhos, parecem floquinhos de algodão. Eles ficam todos grudados nas impurezas da água. Aí, o que vai acontecer? Então, o primeiro tanque é chamado de tanque de floculação, porque eles vão grudar nas impurezas e vão ficar aqui. Só que vai acontecer um processo aqui, gente. Quando eles grudam na sujeira, vocês acham que eles vão ficar mais pesados, mais densos ou menos densos que a água? O que vocês acham? Vão ficar mais densos, pesados, mais densos, muito bem. E aí, o que vai acontecer? Estes floquinhos, quem falou bloqueia de novo o áudio, estes floquinhos, gente, eles vão ficar mais densos. Como eles vão ficar mais densos? Eles vão para o fundo, eles vão se assentar
sentar aqui no fundo. E aí esse tanque é chamado de tanque de decantação. Por quê? Eles, quando acabar este processo de floculação, eles vão para um tanque onde eles vão ficar de 24 a 48 horas paradinho. E aí ele vai dar a chance de todos estes flocos descerem e assentarem no fundo. E aí este tanque é chamado de decantação, certo? Então nós já vimos funções de 2 tanques importantes. O tanque de floculação, onde grudam as impurezas, e essas impurezas vão ficar mais densas que a água, e aí elas vão para o segundo tanque, porque elas vão decantar, elas vão ficar lá no fundo, certo? Gente, dá para ver essas impurezas? Dá para ver. Todos estes processos, se você for numa estação de tratamento de água, você consegue ver. É bem interessante. E, além de tudo, como estes locais, eles recebem visitantes, geralmente alunos, o outro tanque, eles têm até, como eu falo, modelos para vocês verem cada fase de decantação, de floculação, como se fosse uma maquete. E eles mostram também. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uns orifícios. Estes orifícios, eles abrem e fecham, certo? Como se fosse uma manivela, como se fosse uma barragem. Aí, o que eles fazem aqui? Eles vão retirar esta água que está aqui em cima, livre de impurezas, e vão transferir para o terceiro tanque. E aí, eles vão retirar numa quantidade que não pegue aqui os floquinhos que estão no fundo. Então, eles vão retirar esta água limpa. Olha, eles já conseguiram tirar as impurezas maiores pelo processo de floculação e pelo processo de decantação. Agora, eles vão para um processo chamado de filtração. Como que é feito este filtro? Presta atenção. Geralmente vem cascalho grosso, aquelas pedras grandes, cascalho menorzinho, areia grossa, areia fina e carvão. Por que tem que existir todos estes processos? Cascalho, diminuindo o tamanho, areia, até chegar no carvão. Porque, deixa só para eu terminar a filtração, você já pergunta. Porque, gente, a água vai passar por todos estes processos e ela vai deixando o restante das impurezas que não ficaram nem no tanque de floculação e nem no tanque de decantação. Então, quando ele passar no cascalho, as impurezas maiores ficarão presas nos seus poros. Quando eles passarem na areia, as impurezas menores que a de cima vão ficar presas nos poros. E ali vão retirando toda a sujeira, todas as impurezas sólidas, desde as pequenininhas, porque quando ele chegar no carvão, os poros do carvão são menores ainda. E aí, eles retiram todas as impurezas da água. Eu posso dizer a vocês que quando a água acabar de passar pelo processo de filtração, impureza sólida não tem mais nenhuma. Já ficou no tanque de floculação, no tanque de decantação e no tanque de filtração. Quem falou pro pode tirar a dúvida agora. Quem foi? O pro, não é carvão ativo? Então, o carvão, existem vários tipos, né, de carvão. O carvão que está presente no tratamento é um tipo de carvão, ele não é ativo, porque o ativo ele solta algumas substâncias, mas ele é um carvão que vamos dizer, proativo, que ele realiza essa limpeza, mas o carvão ativo não é usado para isso. Ele é usado para outros processos. Oi? Pode falar. Então, eu vi que tem gente que faz em casa que é algodão, areia e pedra. Também filtra a água? Esse algodão, ele faz o papel do carvão. Por quê? Porque os poros dele são bem pequenininhos, mas esse é um filtro, não vou falar que ele é um filtro totalmente seguro, não, mas é um filtro representativo, vamos dizer assim, certo? Fala, Karen. Professora. Peraí. E se você só ferve a água? Se você só ferve a água, ela filtra ou ela não vai tirar as impurezas só? Quem está falando, Nicole? É. Ô, Nicole, segura a sua pergunta, porque a Pro vai falar de fervura daqui a pouquinho. Segura a sua pergunta. Professora. Oi.
Eu já tinha visto que uma pessoa tinha pegado bambu, aí ela colocou areia, ou não foi algodão, acho que foi pedra, aí jogou a água. Aí ela filtrou. O que o bambu fez? Fez nada. A areia, a pedra, eu não sei, mas... Então, gente, foi o que a Nicole acabou de falar. Existem vários tipos de filtros que as pessoas montam esse... Imagine assim, a próxima aula eu vou mostrar para vocês como é o nosso filtro caseiro. Vou até anotar aqui e vou mostrar para vocês o dentro da vela. Aquela vela de filtros de barro. Todos os filtros, eles são feitos... O meu bisavô tem. Só um minutinho. Todos os filtros, eles são feitos com várias estruturas porosas e tem buraquinhos. Para que estes buraquinhos? Para ficar preso ali, para tirar as impurezas, certo? É isso que é o filtro. Pode falar. Professora. Pode falar. Quando você falou que quando passa no tanque de decantação todas as substâncias estão embaixo, como que eles fazem para limpar? Eles jogam onde aquelas substâncias? Depois eles retiram aquela substância, eles recomeçam o tratamento dela com aquela parte da rede de esgoto, recomeçam. Eles tiram essas impurezas. Então eles falam, então eles jogam. Oi? Não, esquece. Ô, Manu, mostra de novo o que você mostrou para a Pro. Ela mostrou, eu acho que um exemplo de filtração. Né? Sim, ela mostrou. Ela mostrou, tipo, um copinho com areia, pedra, branca. Isso. Tem gente que tem isso. Olha lá, ó. Desce um pouquinho, Manu. Ó, tá vendo? Tem areia. Lógico que aqui é uma representação artesanal, mas tem cascalho, tem carvão, tem areia. Quando a água passa por todos estes processos, ela vai deixando nestes porinhos. Muito bem, Manu, legal. Pessoal, nós vamos parar no processo de filtração e anotem, por favor, a tarefa de casa. Capítulo 9. Vamos lá? Sim, para mim, porque a Carla Thaís ainda está lá no 6º ano. Capítulo 9. Página 140 do grupo 4. Capítulo 9, página 140 do grupo 4. A água e a origem da vida, né? Isso, a água e a origem da vida. Pessoal, preciso ir, tá bom? Então, deixa eu só interromper aqui. Por favor, você pode passar para a professora Aline? Posso sim, deixa eu interromper. Pessoal... A lição é a página 140 aí? Ou só a página 140 é a 140 inteira? Grupo 4.